Olá, estudante! Hoje nós vamos estudar sobre os 5 grandes períodos da história. E desde já eu peço desculpas se o áudio não ficar muito bom. E também quero dizer que vou explicar de maneira pausada para facilitar a sua compreensão. Então vamos compreender sobre esses 5 grandes períodos da história e sobre essa tradicional linha do tempo. Você deve se perguntar: por que existem 5 grandes períodos na história? Olha, a história ela é muito longa, ela envolve milhares de anos. A história começa desde o surgimento do ser humano e vai até os dias de hoje. Então, por isso, a história é dividida em 5 partes, porque ela é muito longa. E essas 5 divisões facilitam o nosso estudo. Pois bem, para compreender melhor este assunto, nós utilizamos uma linha do tempo. E numa linha do tempo, você precisa saber que o que fica à esquerda na linha do tempo é aquilo que é mais antigo, é aquilo que aconteceu primeiro. E o que fica à direita numa linha do tempo é aquilo que é mais recente, é aquilo que é mais novo. Muito bem. Como eu falei antes, a história é dividida em 5 períodos. Veja, eu dividi a minha linha em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos preenchê-la a partir de agora. Bom, o período mais antigo da história é chamado de pré-história. A pré-história, ela compreende muitos e muitos anos. Ela começa desde o surgimento do ser humano. E a pré-história, ela teve vários acontecimentos, como por exemplo, a primeira cidade do mundo, que foi a cidade de Jericó. Ela surgiu no ano 8000 a.C., portanto, essa cidade surgiu na pré-história, a cidade mais antiga do mundo, localizada em Israel. Muito bem, o segundo período da história é chamado de Idade Antiga. A Idade Antiga também teve diversos acontecimentos, como por exemplo a construção do Coliseu na cidade de Roma. Esse teatro foi construído no ano 72 e acabou sendo concluído no ano de 80 depois de Cristo. Bom, o período que fica no meio desses 5 se chama Idade Média. A Idade Média ela teve quase 1000 anos de duração e ela teve diversos acontecimentos, como por exemplo as Cruzadas. As Cruzadas, que foram conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo controle da cidade de Jerusalém, começaram no ano de 1095 e terminaram no ano de 1272. Então, um exemplo de acontecimento da Idade Média. Bom, o próximo período é chamado de Idade Moderna. A Idade Moderna teve diversos fatos, e eu vou dar um exemplo. Foi durante a Idade Moderna que Cristóvão Colombo chegou na América, no ano de 1492. E o último período da história, o período no qual nós vivemos, se chama Idade Contemporânea.
a Idade Contemporânea, ela teve diversos acontecimentos, claro, ainda está tendo, e um exemplo de acontecimento muito lembrado pelos alunos é a Primeira Guerra Mundial, que se iniciou no ano de 1914 e terminou no ano de 1918. Portanto, esses são os 5 grandes períodos da história. Você poderia imaginar o que faz um período terminar e um outro começar? Bom, o que faz um período terminar e começar um outro é um grande acontecimento. Um acontecimento que provocou um grande impacto na vida do ser humano. Por exemplo, a pré-história, ela vai até um grande acontecimento que foi a invenção da escrita no ano 3000 a.C. Foi um grande acontecimento e ali terminou a pré-história. Então, começa a Idade Antiga. A Idade Antiga, por sua vez, ela vai até um grande acontecimento que foi o fim do Império Romano do Ocidente, no ano de 476 depois de Cristo. E ali tem início a Idade Média. A Idade Média, ela teve quase 1000 anos de duração e ela vai até o ano de 1453, quando chegou o fim do Império Romano do Oriente. Então tem início a Idade Moderna. E a Idade Moderna, ela se estende, ela vai até o ano de 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa. Então observe que são grandes acontecimentos que determinam o fim de um período e o nascimento de um outro. E a Idade Contemporânea, ela vai até os dias de hoje e não sabemos quando ela vai terminar e nem qual é o acontecimento que vai botar um ponto final na Idade Contemporânea. Portanto, esses são os 5 períodos da história.